Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de cumprimentar a todos, gostaria de me apresentar também, eu sou a Ana Carolina, sou graduanda de enfermagem do 8º período do Centro Universitário Filadélfia pela Unifil, né, aqui em Londrina, no Paraná, e gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade, né, por toda a comissão do evento, por toda a disposição que vocês tiveram até aqui. E hoje a minha palestra ela é intitulada O Futuro da Atenção em Saúde, Inovação, Colaboração Interprofissional e Cuidado Centrado na Pessoa. Para começar, eu gostaria de trazer à tona o porquê que nós precisamos discutir sobre o futuro da atenção em saúde nos dias atuais. Qual que é o nosso cenário atual, né? Então, hoje em dia, nós temos cada vez mais nossa população envelhecendo. Nós temos um envelhecimento populacional bem presente. E a partir disso, nós temos o crescimento das doenças crônicas, hipertensão, diabetes, entre outras. A partir disso, nós temos cada vez mais o cuidado se tornando mais complexo, tendo mais demandas. Além disso, nós temos uma transformação digital muito presente dentro do nosso contexto de saúde hoje em dia. E a partir disso, nós temos cada vez mais novas expectativas dos pacientes, frente à complexidade do cuidado, que tem aumentado a demanda, e frente às transformações que a tecnologia ela tem nos trazido. E aí eu gostaria de pensar, o que está transformando a realidade em saúde nos nossos dias atuais? Né? Quais são as nossas 5 grandes forças dentro desse contexto? Então, nós temos a questão da inovação tecnológica, da inteligência artificial, da saúde baseada em evidências, né, que é algo extremamente importante e necessário dentro do nosso contexto de atenção à saúde. O trabalho interprofissional, então, ter uma equipe colaborativa que de fato se integra, se complementa ali em prol do paciente, né, tendo ali o cuidado centrado na pessoa. Então, entender que aquele paciente ele tem necessidades, ele tem valores individuais, preferências, né, que vão facilitar ali o processo de decisão desse paciente também. E isso é extremamente importante nós entendermos dentro do cuidado à saúde. E aí eu gostaria de trazer à tona também a questão da tecnologia e da inovação na prática. Nós vemos que isso tem crescido de maneira significativa, como já foi dito anteriormente, né? E como que isso tem mudado a nossa assistência, o nosso processo de trabalho, nossa assistência à saúde, né? Então temos a questão da inteligência artificial, da telemedicina, né, que tem crescido de uma maneira significativa, a questão do prontuário eletrônico cada vez se tornando mais automatizado, mais informatizado, e isso tem contribuído ali no processo de apoio à decisão clínica por otimizar processos, muitas vezes por direcionar também o nosso monitoramento, o nosso cuidado, né? Então, nós precisamos entender que a tecnologia ela é uma ferramenta e não uma substituição do profissional. Muitos profissionais hoje em dia eles têm medo do que a tecnologia ela tem ofertado frente, né, à crescente demanda. Falam, nossa, eu vou ser substituído por uma IA, por uma tecnologia, mas não, na verdade não. Nós temos que entender que a tecnologia ela vem ali como um aliado para ampliar a nossa atuação enquanto profissionais. E nós precisamos entender a necessidade de um cuidado interprofissional dentro do contexto da saúde. Então, entender que o cuidado ele não é construído só pelo enfermeiro, só pelo médico, só pelo fisioterapeuta, não. Ele é construído em equipe multiprofissional. Então, nós precisamos entender que o foco sempre vai ser a pessoa, sempre vai ser o paciente. E a partir disso, a gente vai desenvolver habilidades como união de saberes, compartilhar objetivos, tomar decisões conjuntas a partir das ações que nós vamos traçar em conjunto e ter uma comunicação clara, assertiva, uma escuta ativa dentro desse processo. E aí, eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês também o que a gente ainda precisa mudar, né, dentro do nosso contexto de assistência à saúde, quais são as limitações que às vezes a gente ainda apresenta, né, e como que isso pode, de fato, mudar dentro desse contexto para, de fato, melhorar a assistência e contribuir para uma segurança, para uma assistência mais segura, né? Então, nós temos a questão de fragmentação da assistência, muitas vezes o quebra-cabeça está com aquela imagem ali, ele não encaixa, né? A gente não tem continuidade do cuidado, então é algo extremamente importante que a gente precisa aprender a fazer de uma forma assertiva, ter continuidade no cuidado para não fragmentar o processo assistencial e para isso não contribuir de forma negativa à segurança do paciente, à qualidade que aquele paciente está recebendo no atendimento. Temos também a sobrecarga de profissionais, né? Isso é muito comum. Então, cada vez mais tem crescido demanda, tem diminuído o pessoal, as jornadas de trabalho têm se tornado mais excessivas, e isso faz com que os profissionais eles tenham uma sobrecarga, tanto física quanto emocional, mental, né? E isso é uma barreira ainda, né, que a gente enfrenta no processo de saúde, é algo que precisa ser melhorado.
Temos a questão também da desigualdade no acesso. Então, muitas vezes, nós não temos um acesso igualitário para todos, e isso dificulta também neste contexto. A questão de resistência à inovação, muitos profissionais têm medo ainda de inovação, de melhoria, tentam fazer tudo de uma forma muito antiquada, né, que às vezes dificulta ali, não otimiza o tempo e também dificulta o processo da assistência. A questão da formação pouco integrada, então muitas vezes a gente não aprende na graduação a de fato trabalhar em equipe, a de fato ter um trabalho interprofissional, e isso é algo que a gente precisa, porque a gente precisa de continuidade de trabalho da equipe como um todo. De fato, da colaboração de todos, da integralidade de todos frente ao cuidado do paciente. E o profissional de saúde no futuro, o que a gente precisa esperar dele como competência? Então, liderança, aprendizagem contínua, né? Sempre estar atualizando conhecimentos, porque a saúde ela tem crescido, tem tido maior demanda, então a gente precisa crescer junto e se atualizar junto frente a isso. Questão de ética, comunicação, extremamente necessário. O profissional bom de saúde precisa saber se comunicar, seja com a família, seja com a equipe, seja com o paciente, precisa ter uma comunicação clara e assertiva. Temos a questão também da competência digital, do trabalho em equipe, do pensamento crítico e da empatia frente a esses profissionais, né? E ao paciente também. E aí, para a gente pensar, o futuro da saúde ele já começou, né? Então, nós temos diversos exemplos frente a isso. Por exemplo, temos hoje em dia telemonitoramento de pacientes crônicos. Então, temos aplicativos que fazem o monitoramento do paciente, acionam sinais de alerta, né, fazem esse contato com a equipe multi. Isso é extremamente legal e interessante no nosso contexto de inovação à saúde. Temos a questão da inteligência artificial apoiando o diagnóstico e a triagem, então otimizando muitas vezes o tempo de profissionais para facilitar ali na resposta rápida, na tomada de decisão assertiva, né? Hospitais inteligentes, então, cada vez mais automatizados, com equipamentos cada vez mais novos, né? Temos a questão da simulação clínica na formação, que é algo extremamente importante, né? Você ter esse contato mais próximo da prática enquanto está na graduação ainda, para realmente fazer isso se tornar uma rotina, facilitar o processo de aprendizado, e plataformas digitais para a educação em saúde, né? Um bom profissional em saúde, além de saber se comunicar, ele precisa saber se comunicar por meio de educação em saúde, conscientizar a população, fazer esse intermédio, essa troca entre a saúde e a população no geral. E concluindo tudo isso que foi dito, nós precisamos então entender 3 pontos principais frente à inovação em saúde na atenção às doenças crônicas, atenção à população que necessita de cuidados, né? Nós temos então a questão de inovação para ampliar possibilidades de fato andar junto com os profissionais nesse processo, a colaboração interprofissional para fortificar o cuidado e a pessoa estar no centro de todas as decisões. Então, nosso foco sempre precisa ser o paciente e as demandas que esse paciente nos traz. Então, o futuro da saúde, ele não será definido apenas pelas tecnologias que desenvolvemos, mas também pela forma como nós escolhemos cuidar das pessoas, de uma maneira, de fato, com competência, uma maneira empática e assertiva no cuidado ao paciente. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, permaneço à disposição, desejo um ótimo evento a todos. Tchau, tchau, até mais.